vamos abrir a nossa Bíblia, Tiago capítulo 5. Vamos ler o versículo 16 novamente, até o versículo 18, mas hoje a gente vai dar ênfase em outros detalhes desse texto. Tiago capítulo 5, versículo 16 até o versículo 18. Alguém gostaria de ler esse texto? Se você puder, fique de pé e leia em voz alta. Tiago 5, 16 ao 18. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade, por esta noite, por estarmos aqui reunidos no teu santo nome. Te pedimos que o Senhor fale nesse momento ao nosso coração, nos ensine, que possamos ser edificados, fortalecidos e que a tua palavra transforme todo o nosso ser. É o desejo do nosso coração e que assim seja no nome do teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, semana passada nós falamos sobre a necessidade de nós derrubarmos essas duas barreiras que são impedimentos para que a nossa oração seja respondida. A primeira barreira que nós falamos foi sobre essa barreira que existe entre nós e Deus, que o pecado, ele levanta e fazem com que Deus não responda a nossa oração. Daí vem a necessidade de nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor. E a outra barreira que nós falamos foi sobre a barreira entre nós e os nossos irmãos, que essas barreiras são levantadas por conta de brigas, de contendas, e é importante que a gente tenha a humildade de nós sempre fazermos o possível para mantermos a paz e a comunhão com todas as pessoas. A Bíblia nos ensina que naquilo que depender de nós, nós precisamos ter paz com todas as pessoas. Então, nós aprendemos por meio da palavra de Deus que quando nós guardamos um ressentimento, uma mágoa ou até mesmo ódio contra alguém, esse sentimento que a gente cultiva acaba também sendo uma barreira, um impedimento para que as nossas orações sejam respondidas. Então, se a gente quer que a nossa oração seja eficaz, seja uma oração respondida pelo Senhor, nós precisamos derrubar essas duas barreiras, essa barreira entre nós e Deus e a barreira entre nós e o nosso próximo. E o contexto desse versículo que lemos é um contexto onde Tiago está falando de pessoas que estavam enfermas. Amém? Tiago, ele fala sobre pessoas que estavam enfermas. Ele diz o que alguém deve fazer quando está enfermo. Então, vamos dar ouvidos aqui para o que a palavra de Deus nos ensina. Se você está passando por um momento de enfermidade, a Bíblia nos diz que nós devemos orar. Nós precisamos orar. É o que está escrito aí no versículo de número 13, Tiago 5, versículo de número 13, olha o que diz: se alguém de vocês está sofrendo, faça o que, irmãos? Oração, ore. A Bíblia diz que nós devemos orar quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos enfermos. A Bíblia diz que quando o irmão está enfermo, ela deve também pedir para que a liderança da igreja ore por ela. A Bíblia diz que deve se chamar presbíteros ou pastores, a liderança da igreja, e essa pessoa faz uma oração com fé, e a Bíblia diz que aquela pessoa ela será curada. E logo em seguida vem essa parte que nós acabamos de ler, que diz que a gente deve confessar os nossos pecados, nós precisamos orar uns pelos outros, e a Bíblia diz que nós devemos fazer isso para que a gente seja curado. Amém? Hoje eu quero falar sobre
a nossa condição diante de Deus para que a nossa oração seja respondida. Qual é a condição que nós precisamos ter ou estar para que Deus responda a nossa oração? A Bíblia diz, aqui no versículo ainda 16, no finalzinho, na última parte do versículo, diz assim: muito pode, por sua eficácia, a súplica de quem, irmãos? Do justo. Essa deve ser a condição da pessoa que deseja que a sua oração seja respondida. Ela precisa estar nessa condição, uma posição de justo. Ou seja, essa pessoa, antes de tudo, ela precisa ter sido justificada por Deus. Então observe que a palavra de Deus não está dizendo que é qualquer oração que vai ser respondida. Não é a pessoa que está em qualquer condição que Deus vai responder, até porque a única oração que Deus ele ouve de uma pessoa que é injusta, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, ainda não se arrependeu dos seus pecados, ainda não creu no Senhor Jesus, a única oração dessa pessoa que Deus vai ouvir é uma oração de arrependimento. Então, Deus é aquele que justifica a pessoa que creu no Senhor Jesus. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que a nossa justificação, ela não acontece por obras que a gente tenha praticado. Então, se você me perguntasse, pastor, o que eu preciso para ser justificado por Deus? Me diz, o que eu tenho que fazer? Será que eu preciso subir de joelhos, todos os degraus de uma igreja, pagar uma penitência, fazer uma oferta de um determinado valor? Será que eu tenho que sacrificar alguma coisa, como muitas igrejas dizem que tem que ser feito? E, na verdade, a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé. É pela fé que nós somos justificados. O nosso relacionamento com Deus, sempre Deus decidiu, Deus determinou desde o princípio, quando Ele criou o ser humano, que essa seria a maneira como o ser humano iria se relacionar com Ele, por meio da fé. E aí você vai ver que desde o princípio foi assim com Adão. Quando Deus colocou aquela árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, e disse ao homem que ele não deveria comer do fruto daquela árvore, porque no dia que ele comer, certamente ele morreria, Deus colocou aquela árvore, dentre outras coisas, para que o homem aprendesse a viver pela fé, confiando naquilo que Deus havia dito para ele. A partir do momento que o homem deixou de crer, de confiar em Deus, na sua palavra, ele pecou. E a humanidade vem colhendo as consequências do pecado até o dia de hoje. Quando você vê, logo em seguida, a história de Caim e Abel, você vai ver que os dois apresentaram alguma coisa para Deus. A Bíblia diz que Caim ofereceu uma oferta a Deus, mas Abel ofereceu das primícias do seu rebanho. E muita gente não entende a razão pela qual Deus aceitou ou rejeitou a oferta. Por que Deus aceitou a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim? Tem muita gente que não entende. Mas quando você lê em Hebreus, que fala sobre os homens de Deus que caminharam pela fé, você vai ver lá em Hebreus, se eu não me engano, no capítulo 11, que diz que Deus recebeu a oferta de Abel por causa da sua fé. Foi por causa da sua fé, porque os dois fizeram, mas apenas um foi aceito. E viver pela fé é isso, é confiar naquilo que Deus disse, é caminhar sobre a palavra de Deus. Então, você vai ver que as pessoas que agradaram o coração de Deus foram pessoas que tinham fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradarmos a Deus. Você vê, por exemplo, também Noé, logo depois, em Gênesis 6, Noé, ele
diante de uma geração que tinha se corrompido, Noé achou graça aos olhos do Senhor, e quando Deus disse que ia destruir toda aquela geração, todas aquelas pessoas, Deus decidiu recomeçar com Noé, e disse a ele que construísse uma arca gigantesca, e Noé obedeceu a Deus, fez exatamente aquilo que Deus disse para ele fazer, ou seja, ele estava fazendo aquilo pela fé. Pela fé, meu irmão. Como é que alguém constrói um barco num lugar onde não tem um rio, num lugar onde não tem um mar, sem dizer que a Bíblia disse que não tinha chovido até aqueles dias? E aí? Era necessário que aquela pessoa tivesse fé, e Noé teve fé, e ele também está lá na galeria dos heróis da fé, de Hebreus capítulo de número 11. Aí nós vamos ver a história de Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando Deus aparece para Abraão, e Deus diz para ele: olha, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei. Não vou nem te mostrar agora, nem vou te dizer, vou te mostrar ainda. Agora imagine você, Abraão, que era um homem que já estava estabilizado na sua vida. Abraão era lá da cidade de Ur, dos caldeus, na antiga Babilônia, aonde fica hoje ali o país do Iraque. Abraão era de lá, ele nasceu ali. E Abraão, ele veio de uma família idólatra. Eles construíam ídolos. Então eles tinham uma vida estabilizada. E Deus chamou ele para que ele saísse daquele contexto e fosse peregrinar. Imagine você, irmão, você está estabilizado na tua terra, Deus de repente aparece para você, te faz uma promessa, e você simplesmente tem que sair para uma verdadeira aventura. Não é porque é necessário ter fé. Tinha que ter fé, meu irmão, para fazer isso. E Abraão simplesmente pegou a sua esposa Sarai, pegou o seu sobrinho Ló, os servos que ele tinha, olha para te ver que Abraão já estava estabilizado, ele tinha vários servos ali, vários animais, e saiu numa jornada de peregrinação. E é interessante que quando você vai ler a história de Abraão, na jornada dele, ele já se depara ali numa cidade, que foi o primeiro lugar que ele parou, que era um vilarejo ali, de repente aquele lugar enfrentou uma grande fome, né? Aí você fica pensando, poxa, o homem sai debaixo de uma palavra que Deus havia dito, uma promessa que Deus tinha feito para ele, e de repente vai para um lugar onde tem fome, ou seja, sai de uma situação onde você está estabilizado e vai enfrentar problemas. E para você não desistir de uma jornada dessa, você precisa ter fé, meu irmão. Fé, porque como diz a palavra do Senhor, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Então, não é a súplica de qualquer pessoa que é eficaz e poderosa nos seus efeitos, é a súplica de um justo. É necessário que a gente se apresente diante de Deus tendo sido justificados. E nós fomos justificados, irmãos, quando a gente se arrependeu dos nossos pecados e quando a gente depositou a nossa fé no Senhor Jesus. Então nós, que antes éramos inimigos de Deus, havia uma barreira que nos separava de Deus, nós estávamos afastados de Deus. Quando a gente se arrependeu e creu, nós fomos justificados. Nós que antes éramos inimigos de Deus, nós passamos a fazer as nossas pazes com Deus, apertamos a mão com Deus. Aí Romanos diz assim: agora sendo justificados pela fé, vocês têm paz com Deus. Antes a gente estava guerreando contra Ele, mas agora não, agora a gente estamos juntos. Deus está conosco. Jesus abriu esse caminho e nos conduziu de volta à presença do Pai. Então, é necessário que a gente seja justificado. E o texto diz, olha só: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Então, a oração do justo, a Bíblia está dizendo que ela pode realizar muitas coisas. Preste atenção no que a Bíblia está dizendo. A oração de um justo, ela pode realizar
muitas coisas. Agora, essas muitas coisas que podem ser feitas não acontecerão por causa do poder do justo. Esse poder não é nosso, né? A oração do justo é poderosa não por causa do justo, mas por causa do Deus poderoso que responde à oração do justo. Então, o poder da oração está em Deus, que responde à oração do justo quando este clama. Amém? E aí, aqui no versículo 17, nós temos o exemplo de Elias. A Bíblia diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Então nós temos aqui Tiago apresentando Elias como o exemplo de alguém que orou e a sua oração foi respondida. Amém? E como que Elias orou, irmãos? Elias orou de qualquer jeito? Ele orou com fé. A Bíblia diz que ele orou com fervor. Essa deve ser a condição, a nossa condição quando nós orarmos a Deus. Nós precisamos orar com fervor. Porque tem gente que ora, mas não ora com fervor. Tem gente que ora e nem sequer presta atenção nas palavras que está dizendo. Tem gente que ora, passou 5 minutos e a pessoa nem lembra mais aquilo que pediu a Deus. É como o Tiago diz, daquela pessoa que vai, se olha no espelho, mas depois que virou as costas, esqueceu da aparência que viu ali. A pessoa tem, e isso acontece. Eu mesmo, irmão, olha, já estou muitos anos nessa caminhada, nessa jornada, e eu muitas vezes fiz essa oração sem fervor, essa oração sem envolvimento, sabe aquela oração? Meu tio foi para uma vigília, porque hoje os irmãos não fazem mais vigília, né? Mas antigamente o pessoal fazia mais vigília, gostava. Mas eu lembro do meu tio numa vigília, ele dobrou o joelho, tinha pouca gente, né? E aí ele começou a orar. Aí as horas já passando, aí ele começou a orar, Senhor, e tal, e meu Deus, e não sei o que. Daqui a pouco ele já entrou num sono, num transe, não sei isso aqui. Daqui a pouco ele já está, passa cachorro, passa cachorro daqui. Ele estava vendo um cachorro ali por causa do sono, irmão, por causa do sono. Isso não é orar com fervor, o cara já está numa outra dimensão já, né? Daqui a pouco a pessoa não está dizendo Jesus me perdoa, ela está dizendo Jesus eu te perdoo, está trocando tudo. Jesus eu te abençoo, já em vez de, sabe? Mas é porque falta envolvimento na oração. Elias foi respondido porque orava com fervor, porque ele estava completamente envolvido na oração. Não pense você que Elias estava fazendo essa oração meia boca, que a gente está dando o exemplo aqui, que a gente mesmo já fez também muitas vezes. Eu me coloco aqui nesse barco, não tem para onde correr, já fiz esse tipo de oração. Mas nós precisamos aprender a orar com fervor, orar com todo o nosso ser, estar completamente envolvido na oração. Você lembra do primeiro mandamento, quando perguntaram de Jesus, Senhor, qual é o primeiro e maior mandamento? Jesus, sem vacilar, respondeu na hora, olha, o primeiro mandamento é, amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Na oração, Jesus está dizendo assim, vocês devem amar a Deus com todo o ser de vocês. Amar a Deus completamente. Na oração não é diferente. Todo o nosso ser precisa estar envolvido na oração. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, o nosso corpo, todo o nosso ser. Por quê? Porque Deus não é Deus só da nossa alma, não, irmão. Deus é Deus também do nosso corpo. Então, tudo o que nós somos precisa se envolver completamente no momento da oração.
E quando todo o nosso ser está envolvido na oração, todo o nosso ser é abençoado por Deus. A nossa alma, o nosso corpo, que está todo envolvido na oração, é abençoado. Então Tiago dá o exemplo de Elias, que orou com fervor. Orou com fervor, estava completamente envolvido na tarefa da oração, porque quando a gente fala de Elias, a gente pode pensar assim, não, mas Elias era Elias, meu irmão. Elias é Elias, né? Elias com certeza era alguém especial, para Deus realizar. Não, ali Elias Deus fez tudo aquilo porque era Elias que estava orando. Elias com certeza nasceu com uma estrela na testa, era especial, era o cara, né, que a gente tem essa ideia de pintar assim. Mas o que Tiago nos diz sobre Elias? Versículo 17: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Irmão, Elias era homem de carne e sangue como eu e você. Elias era um homem sujeito aos mesmos sentimentos que nós, sujeito às mesmas provações, às mesmas fraquezas. Elias sentiu fome, Elias sentia sede, Elias ficou com medo, meu irmão. Quando Jezabel se levantou contra ele, Elias ficou com medo, ficou tão angustiado ao ponto de desejar a morte. Mas a Bíblia nos diz também que Elias ficou conhecido como aquela pessoa que orou e Deus respondeu com fogo. A Bíblia nos diz que Elias orou e os céus se fecharam. Depois Elias orou, 3 anos e meio se passaram, depois Elias orou e Deus mandou chuva novamente. Meu irmão, que coisa maravilhosa. É por isso que Tiago está dizendo, olha, a oração de um justo, ela é poderosa nos seus efeitos, ela é eficaz. Amém? Então, se Elias era um homem como eu e você, sujeito às mesmas paixões, isso significa que Elias usou o recurso que todos nós temos disponíveis. Esse recurso chamado a presença de Deus. Vamos olhar aqui rapidamente o texto de 1 Reis 17, versículo 1. Coloca aí, Lúcio. 1 Reis, capítulo 17, versículo de número 1. Olha só. Então Elias, o tisbita. É engraçado que quando a Bíblia fala de Elias, né? Quando a Bíblia vai falar de outros personagens assim, que se destacam na Bíblia Sagrada, a Bíblia geralmente prepara todo o ambiente, mostra a sua genealogia, a sua descendência e tudo, mas quando fala de Elias, diz só isso aqui: Elias, o tisbita, né? Morador de uma cidade chamada Tesbe, talvez, dos moradores de Gileade. Disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O destaque aqui, meus irmãos, é aqui, ó. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. Olha o segredo de Elias aí, ó. Elias era alguém que vivia perante a face do Senhor. O que significa viver perante a face do Senhor? Significa que Elias buscava constantemente a Deus por meio da sua vida de oração. Elias era um homem que orava constantemente. Amém? Então foi isso que aconteceu. Não choveu por conta das orações do profeta Elias. Agora coloca 1 Reis 18, 42.
1 Reis 18, 42. 1 Reis 18, 42. E Acabe subiu a comer, a beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Olha só, o destaque aqui é o seguinte: Elias se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. O que ele estava fazendo aí, irmão? Estava orando. Olha só o destaque da Bíblia, mostra como que Elias buscava a Deus. Ele se ajoelhava perante a face do Senhor. Por quê? Porque todo o seu ser se envolvia na tarefa de oração. Eu vou orar aqui, peraí, deixa eu lá. Senhor. Não, Elias dobrava o joelho, irmão. Ele estava completamente envolvido nessa tarefa da oração. Então Elias não orava de qualquer jeito. Elias era alguém que buscava a Deus e clamava. Você já viu alguém agonizando em oração? Alguém buscando a Deus, se derramando completamente, suando, clamando, buscando a Deus com todo o seu ser? Pois é, esse é o tipo de oração que envolve todo o nosso ser. Não é aquela que a gente fica, sabe, com a cabeça voando em outros lugares. Quer ver outro exemplo de alguém que orava com fervor? O apóstolo Paulo, Romanos 15, 30. Romanos 15, versículo 30. Nós estamos falando aqui de oração. Falamos sobre os impedimentos da oração, agora nós estamos falando como deve ser a nossa postura, como nós devemos nos apresentar diante de Deus no momento da oração. Romanos capítulo 15, verso 30, rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, olha só que Paulo diz, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Olha como Paulo encarava a oração, que combatais, que lutem, que guerreiem, que pelejem comigo nas vossas orações. Paulo, meu irmão, era alguém que acreditava que todas as lutas que estavam diante dele podiam ser vencidas por meio da oração. Então ele diz, olha, combatam comigo, meus irmãos, combatam comigo, orem por mim, entrem comigo nessa luta, entrem comigo nessa guerra. Eu estou diante de muitos perigos, mas eu acredito que por meio da oração, Deus pode me livrar de todas as ameaças que eu estou enfrentando. Existe muito trabalho a ser feito, muitas almas para serem ganhas para o Senhor Jesus. Existem muitas pessoas que precisam ouvir o Evangelho de mim, então orem para que Deus abra as portas e que eu tenha a liberdade no Espírito, a condição de pregar o Evangelho com toda ousadia a essas pessoas. Então guerreiem comigo, lutem comigo por meio da oração. Quem é que vai lutar, irmão? É assim que a gente luta, né? Não, é envolvimento, é orando com fervor, é clamando de todo o coração na presença de Deus. Então era por meio da oração que Paulo, ele pelejava as suas guerras, era por meio das orações que ele recebia as suas vitórias. É da mesma maneira que nós vamos guerrear as nossas guerras, meu irmão. Tem muita coisa para a gente conquistar, não tem não? Tem muitas lutas para a gente vencer, não tem? Como diz o Amazonas, não tem? Então, nós precisamos combater. Vamos entrar na batalha. Há muitas almas para serem ganhas, há muitas dores para serem saradas. E no nome do Senhor Jesus nós precisamos nos levantar e clamar ao Senhor com todo o nosso coração. Amém? Um outro exemplo de alguém que orava, o maior exemplo, Jesus, Hebreus capítulo 5, verso 7. O qual nos dias da sua carne, falando de Jesus, tá?
o qual nos dias da sua carne, quando Jesus encarnou, veio ao mundo, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Amém? Está falando de Jesus. O autor aos Hebreus está falando de Jesus nos dias da sua carne, oferecendo com clamor. Preste atenção nas palavras. Olha como Jesus buscava o Pai. Olha como é que Jesus se relacionava com o Pai, com clamor, lágrimas, orações, súplicas, ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus não orava de qualquer jeito, meus irmãos. Jesus não orava de qualquer jeito. Jesus era alguém que orava com fervor. Era alguém que se envolvia completamente na oração e clamava ao Pai. Amém? Clamava ao Pai, e nós precisamos fazer a mesma coisa. Amém? Graças a Deus. Vou dizer duas coisas aqui para nós encerrarmos. Como é que nós podemos orar com esse fervor, com essa fé, com essa confiança? Eu acredito que a gente precisa ter pelo menos dois entendimentos quando nós formos orarmos. Eu sempre me apego a isso quando eu vou orar. Primeiro, nós precisamos orar confiando na bondade de Deus. Quer orar com fervor? Quer orar com fé? Então ore confiando na bondade de Deus, irmãos. Deus é bom. Coloca aí, Lúcio, Mateus 7:11. Olha que texto lindo para a gente lembrar no momento que a gente for orar ao Senhor. Mateus 7:11, olha só. Se vós, pois, sendo maus, Deus sabe, meu irmão, da nossa condição, Deus sabe dos nossos vacilos. Mas o texto diz, ó, se vós sendo maus sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem. Jesus está falando da oração. Da oração. A gente que tem filho, meu irmão, por mais vacilão que a gente seja, a gente continua querendo dar o melhor para os nossos filhos. A gente não dá tudo o que eles querem, a gente dá o que é melhor para eles. E Jesus está dizendo, poxa, se vocês que são maus, são vacilões, né, pisam na bola aqui e acolá, vocês sabem dar boas coisas para o filho de vocês, quanto mais o vosso Pai que está no céu dará bem aos que lhe pedirem. Por quê? Porque se a gente ama os nossos filhos, o amor de Deus excede infinitamente mais o nosso amor. Deus nos ama infinitamente mais do que a gente ama os nossos filhos. E Ele é bom. Então, na oração, não esqueça disso, meu irmão. Não esqueça disso. Poxa, a gente já aprendeu que a gente tem que confessar os nossos pecados. A gente já aprendeu que a gente precisa cultivar bons relacionamentos com as pessoas, evitando guardar rancor, mágoa, ressentimento. A gente está aprendendo que a gente tem que orar com fervor, se envolver completamente, combater na oração como fazia Paulo, se envolver completamente. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso porque a gente está aprendendo aqui que Deus é bom. Deus é bom. E isso nos incentiva a buscarmos a Deus com confiança. Amém? Uma outra coisa, para encerrar agora, que vai nos ajudar a orar com confiança, é que Jesus, Ele se compadece de nós. Coloca aí Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Olha só, porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Aí a gente diz assim, poxa pastor, estou me sentindo tão fraco, sabe? Estou tão desanimado. E agora, o que eu faço? Está aí, ó. Está fraco? Existe alguém que se compadece de ti.
Porém, um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Versículo 16. Cheguemos, pois, com... Aqui, irmãos, cheguemos com confiança. Vamos nos apresentar com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos... A gente não estava se sentindo fraco? Estou fraco, meu Deus. Pois é, tem alguém que se compadece de nós. Então a gente precisa ir com confiança, porque lá no Senhor Jesus, nesse trono da graça, nós vamos alcançar misericórdia, vamos achar graça e vamos ser ajudados em tempo oportuno. Olha só, meus irmãos, quantos de nós estamos precisando ser ajudados? E quando a gente vai até o Senhor Jesus por meio da oração, nós vamos, com certeza, vamos encontrar alguém que se compadece de nós, que sabe exatamente. Meu irmão, Jesus não ouviu falar do nosso sofrimento, Ele mesmo veio aqui nessa terra. O Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas, Ele se revestiu de pele e ossos, assim, sentiu na pele. Ele sabe exatamente o que é sofrer, o que é padecer. E Ele não é um Deus indiferente, Ele é um Deus que se compadece de nós. E se nós estamos fracos, nós devemos ir até Ele e nós vamos encontrar ajuda. Se precisamos de misericórdia, vamos encontrar misericórdia. Se precisarmos de graças, vamos achar graça nele. E aí? A gente pode ou não pode melhorar as nossas orações com esse entendimento? Vamos ficar de pé? A gente pode ou não pode melhorar a nossa busca por Deus depois de uma palavra dessa? E assim a gente vai clareando o nosso entendimento sobre a oração, sobre o nosso relacionamento com Deus. Semana passada nós falamos aqui que a gente precisa aprender a valorizar o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Deus precisa ser a coisa mais importante para nós, ao ponto da gente não permitir que nada venha atrapalhar o nosso relacionamento com Ele, nem os nossos pecados, nem ninguém com as suas ofensas contra nós. Nós estamos aprendendo aqui que a gente precisa buscar a Deus com fervor, com confiança, confiar na bondade de Deus, confiarmos na graça de Deus. Nós vamos encontrar nele misericórdia, graça e ajuda. Talvez você esteja precisando de ajuda. E o Senhor Jesus, Ele pode te ajudar. Ele não é indiferente às nossas lutas, às nossas dores, mas Ele mesmo está nesse momento diante do Pai e Ele intercede por nós. Ele intercede por nós para te ver como que esse nosso Cristo é maravilhoso. Ele veio a esse mundo, cumpriu a sua missão, contudo continua ainda intercedendo por todos nós. Não nos deixou sozinhos, mandou o seu Espírito que habita em nós, e que esse Espírito também intercede por nós, por meio de gemidos inexprimíveis, quando a gente não sabe até mesmo como orar. O Espírito que sonda os corações, que conhece o íntimo do nosso ser, que conhece a vontade de Deus, a Bíblia diz que Ele intercede por nós, Ele nos ajuda em nossas fraquezas, e Ele está aqui para nos ajudar. O Espírito Santo de Deus está aqui para nos ajudar. O Espírito de Cristo que habita em nós, Ele te ajuda. Você começa a falar com Deus nesse momento. Vamos orar ao Senhor, vamos nos envolver completamente nessa tarefa da oração. Vamos aprender com Elias, vamos aprender com Paulo, vamos aprender com o próprio Cristo, que se envolvia completamente na oração, que não permitia que distrações fizesse com que eles perdessem o rumo daquilo que eles estavam colocando diante de Deus. Oh meu Deus, nós queremos buscar a Tua face, nós queremos viver perante a Tua face como viveu Elias.
Oh meu Deus, Elias, que era um homem como nós, que sentia as mesmas coisas que sentimos, meu Deus, mas ele orou e os céus se fecharam. Depois ele orou e os céus se abriram e a chuva veio. Oh meu Deus, tu não mudastes. O mesmo Deus de Elias é o nosso Deus. O mesmo Deus de Paulo é o nosso Deus. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, sê gracioso conosco, despeja sobre nós a tua graça, despeja sobre nós da tua misericórdia, perdoa, Senhor, os nossos pecados, levanta-nos novamente, restaura o nosso ser, supre as nossas necessidades, vem de encontro a cada uma das nossas necessidades, meu Pai, opera maravilhas no meio do teu povo, ó Deus, é o que nós te pedimos, Senhor, nós te agradecemos, nós cremos, meu Deus, que nesse exato momento, segundo a tua palavra, nós estamos sendo ajudados por ti, oh meu Deus, e nós nos alegramos por isso, nós nos alegramos porque temos um Deus que está com a mão estendida para nós nesse momento, e está nos socorrendo, está nos ajudando, oh meu Deus, nós te louvamos por isso. Oh, não há Deus como o nosso Deus, louvado seja o teu nome, engrandecido seja o nome do Senhor, aleluia, 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 glórias a Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor, nos ajuda, Senhor, a vivermos pela tua palavra, a caminharmos pela tua palavra, a guardarmos esses princípios em nosso coração, meu Deus, porque nós sabemos, meu Deus, que a oração de um justo é poderosa, é eficaz nos seus efeitos, e nós vamos ver, Senhor, o Senhor operar maravilhas no meio do teu povo, para o louvor da tua glória. Nós cremos nos teus milagres, amém, graças a Deus.